Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2022, segunda-feira, iniciamos mais um bate-papo aqui. Obrigado pela sua companhia. Hoje tivemos um probleminha técnico e por isso aí um pequeno atraso aí que eu tive que reiniciar aí um programa no computador. Mas, se não, todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo, olhando um pouquinho aí para números de fechamento do mercado na última sexta-feira e também o que nós podemos esperar para o dia de hoje. Olhando então para sexta-feira, foi mais um dia de grande volatilidade no mercado. Índice Bovespa também oscilando bastante durante todo o dia, mas novamente aí terminou com mais uma semana de alta, descolando das bolsas internacionais que caíram forte na sexta-feira, tanto com relação aí à preocupação em relação às políticas monetárias e política econômica do Federal Reserve por conta da inflação. O Banco Central norte-americano ali já anunciou, né, que deve iniciar os aumentos da taxa de juros a partir da próxima reunião, e com os dados de inflação da última semana, isso se torna mais latente e uma maior preocupação aí para investidores e especialistas de forma geral. Olhando um pouquinho aí para o Brasil, nós tivemos divulgação do índice IBC-BR na sexta-feira, que é a prévia do PIB, né, assim como é tido pelos especialistas, apesar de um momento aí com uma força vendedora maior, né, e um maior crescimento no comércio em dezembro, o indicador aí traz expectativas de revisão do PIB brasileiro para baixo novamente, o que acaba aí preocupando. Já viemos de 2 trimestres aí seguidos de recessão, basicamente, aí sem crescimento ou queda aí no crescimento do PIB. E com mais um, isso demonstraria um receio ainda maior de investidores em relação a essa expectativa de crescimento, de retomada após a pandemia. Também nós tivemos o índice Bovespa aí tendo um impacto positivo aí por conta do aumento do petróleo, né? Após novas falas da Casa Branca na sexta-feira em relação a informações de que a Rússia estaria pronta para invadir a Ucrânia. No final de semana, essas tensões ampliaram. A gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo, mas também tivemos esse grande ponto aí afetando os mercados de forma geral. E aqui aumento aí nas ações de Petrobras, e por conta das ações de Petrobras e outras petroleiras, principalmente aí no peso do índice Bovespa, acabou facilitando também a alta do índice na sexta-feira. E o restante das bolsas, de forma geral, bolsas americanas aí fechando em queda, juntamente com as bolsas europeias, com todas essas preocupações. A gente olha um pouquinho agora para esses números de forma geral. O índice Bovespa, então, uma alta de 0,18%, uma leve alta, mas descolando novamente aí das bolsas internacionais, chegando aí o índice Bovespa aos 113.575 pontos. Olhando um pouquinho para a moeda norte-americana, o dólar caiu 0,09%, chegando aí aos R$ 5,23. E olhando para as bolsas norte-americanas, elas derretendo novamente com toda essa preocupação, e também ainda com um reflexo aí de dados da inflação lá nos Estados Unidos. Vimos a bolsa de tecnologia Nasdaq cair 2,78% a 13.791 pontos, o índice S&P 500 caindo 1,90% a 4.418 pontos, Dow Jones caiu 1,43% a 34.738 pontos. E olhando para as bolsas europeias, aí o euro também com forte queda, chegando aos R$ 5,92 na cotação da sexta-feira, uma queda de 1,31%. Europa também teve um movimento de forte queda, bem menor do que nós vimos nas bolsas norte-americanas, mas o DAX na Alemanha sexta-feira caiu 0,42% a 15.425 pontos. O CAC na França caiu 1,27% a 7.011 pontos. E no Reino Unido uma queda um pouco mais amena, 0,15% de queda a 7.661 pontos.
Olhando um pouquinho aí para a Ásia, China com queda de 1,55% a 13.224 pontos, números do fechamento de mercado na sexta-feira. E assim como havíamos falado na sexta, havia feriado no Japão, com a bolsa Nikkei fechada, então reabrindo no dia de hoje. E final do nosso Morning Call, a gente fala um pouquinho aí sobre esses números de abertura e fechamento de mercado. Olhando aí para o cenário de cripto, o Bitcoin caiu 3,63% na sexta-feira, enquanto o Ethereum caía 5,98%. A grande tônica do mercado, então, o petróleo, né? Tanto a negociação à vista quanto a negociação futura subindo bastante, alta de mais de 3% aí no preço do barril negociado à vista na sexta-feira, e a negociação futura traz o Brent aí sendo negociado a $94,96 no fechamento do mercado sexta-feira. Já o WTI também subiu forte, $93,73, tudo isso acompanhando aí o aumento das tensões lá entre Rússia e Ucrânia e todos os demais desdobramentos em relação à commodity, né? Assim como nós já falamos aqui nas últimas semanas, desde o acordo aí nuclear lá do Irã, que pode permitir aí que ele volte a exportar petróleo, e toda a questão de oferta e demanda, juntamente com a promessa da OPEP de a partir de março aumentar novamente aí a produção diária de petróleo. Isso tudo acaba tendo interferência, principalmente aí com todo esse movimento no mercado de forma geral. O índice VIX, índice S&P 500 VIX, famoso índice do medo, voltou a subir na sexta-feira, chegando novamente próximo dos 30 pontos. O índice VIX chegando a 27,36 pontos, alta de 14,43%. É importante sempre reforçar que o índice VIX mede essa volatilidade, o risco do mercado de renda variável, e por isso chamado aí de índice do medo. Quanto mais estresse, quanto mais medo de volatilidade no mercado, maior esse índice, e automaticamente maior a volatilidade, o risco de entrar no mercado de ações nesse momento. Olhando para a expectativa de metais futuro, também para o fechamento em fevereiro de 2022, o ouro voltando a subir, chegando a $1.860,70 a onça, alumínio futuro chegando aos $3.188, e o ferro refinado também ficando aí na casa dos $150, $150,87 a tonelada da negociação futura de ferro refinado na sexta-feira, dia 11. Olhando um pouquinho aí também para o fechamento das ações que compõem o índice Ibovespa na sexta-feira, as principais altas ficaram por conta aí de Itubi4, as ações preferenciais de Banco Itaú, que divulgou resultados aí no final da semana passada, uma alta de 5,91% a R$ 26,53. Petri 3 e Petri 4, as ações preferenciais e ordinárias de Petrobras, em forte alta, Petri 3 subindo 4,49% a R$ 37,20, e Petri 4 subindo 4,07% a R$ 33,76. Nesse meio termo também tem Prio 3, que subiu 4,32% a R$ 25,82, e Itaúsa, que subiu 4,26%, a holding aí que cuida de boa parte aí das ações de Itubi, também de Itaú, entre outras empresas, subindo e chegando a R$ 10,52 no fechamento de sexta-feira. Olhando um pouquinho aí para as principais baixas, vimos aí as varejistas também sofrendo um pouquinho aí na sexta-feira. MGLU3, Magalu, Magazine Luiza caiu 7,50% a R$ 6,35 após uma tentativa de retomada aí durante a semana passada. O Zimin 5 também caindo 7,45% a R$ 15,53, e as aéreas Azul 4 caindo 5,84% a R$ 26,95. Dia 3, a Dona de Casas Bahia e Ponto Frio caindo 5,07%, outra varejista chegando aos R$ 4,12, e Gol 4 caindo 4,83% a R$ 17,75. Essas foram as principais altas e baixas das ações que compõem o índice Ibovespa no fechamento de sexta-feira.
Hoje, ali olhando para a agenda de indicadores, vale a pena ficar de olho aí na Receita Tributária Federal, olhando aí toda a questão de arrecadação do país, em um momento em que o risco fiscal acaba ficando bem latente juntamente com o risco político, um momento em que também se discute aí algumas PECs, né, como a PEC dos combustíveis e outras PECs aí que podem mexer bastante com a arrecadação. O governo fala numa possibilidade de redução de IPI também, ao invés de redução do ICMS de combustíveis, e tudo isso acaba pesando nesse sentido, então vale a pena ficar de olho nesses indicadores de Receita Tributária Federal. E hoje, como toda segunda-feira, nós temos aí o Boletim Focus com a previsão, a expectativa aí, principais especialistas do mercado financeiro olhando aí para fechamento aí do ano de 2022 e os demais anos, tanto aí para crescimento do PIB, taxa de juros, inflação e moeda norte-americana, o câmbio também sendo visto por esses especialistas, então vale a pena ficar de olho nessa divulgação também por volta das 8h30 da manhã. Olhando um pouquinho para o cenário internacional, hoje tem divulgação do indicador de investimento estrangeiro direto na China e também o PIB do Japão, então mexendo bastante com números na Ásia. Isso é um ponto aí importante para ficar de olho nesse início de semana. Está olhando aí para o ambiente político e para aquilo que pode impactar o mercado aqui no Brasil e também no mundo, obviamente, por conta dessas tensões políticas que nós vemos aí entre Rússia e Ucrânia. Vale a pena, então, ficar de olho em alguns desdobramentos, entre eles o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, diz que o André Mendonça, né, foi o último indicado, o último membro do Supremo Tribunal Federal a entrar, ele pode aí atuar nos casos em que ele também atuou enquanto estava à frente da AGU, Advocacia Geral da União, então que não há conflito de interesses nessa questão, que ele pode então estar atuando e votando também nesses casos aí em que ele já tenha trabalhado anteriormente lá na Advocacia Geral da União e, óbvio, pode haver alguns desdobramentos, visto que haviam aí acusações de que poderia haver conflito de interesse aí entre a decisão que ele havia tomado antes ou investigações da Advocacia Geral da União e agora defendendo aí o Supremo Tribunal Federal, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e a princípio aí será mantido essa decisão pelo presidente do STF. Olhando um pouquinho aí para outros aspectos, o Arthur Lira, presidente da Câmara, negocia aí com companhias aéreas uma situação de redução do preço das passagens aéreas para parlamentares. Há uma grande crítica aí do Arthur Lira no preço das passagens aéreas cobradas aí e o custo delas aí para os parlamentares. Inclusive aí há uma discussão de que a Câmara pode retomar o projeto de cobrança ali de bagagens, né, para despacho de bagagens a partir de um certo peso, foi definido aí no ano de 2020 para 2021. Tivemos essas decisões em relação aí à cobrança de bagagem e vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos que podem afetar aí tanto o setor de companhias aéreas, né, que já sofre bastante desde o início da pandemia, quanto também o bolso do consumidor final, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E olhando um pouquinho aí para definição do Augusto Aras, né, que Augusto Aras é da Procuradoria-Geral da República, da PGR. Ele diz que no caso aí de interferência do presidente Jair Bolsonaro no IPHAN, nunca avançou essas discussões, esse caso nunca foi adiante. E aí, só relembrando aí o caso que pode ter desdobramentos nessa semana, em uma das suas lives, em uma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que trocou aí diversos cargos, diversas lideranças que faziam parte do IPHAN, após eles não quererem aprovar uma obra de um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o Luciano Hang, na construção de uma nova loja, onde havia sido colocado, estava próximo de um sítio arqueológico, a obra havia sido embargada e o presidente Jair Bolsonaro ali no momento da entrevista disse que para evitar esse tipo de problema, já que não queriam liberar a obra da loja do apoiador dele, ele trocou as lideranças, trocou todo mundo, e esse caso aí, então foi para a Procuradoria-Geral da República investigar, e de acordo com Augusto Aras, nunca avançou essas investigações. Isso pode ter novos desdobramentos nessa semana, lembrando que
por estarmos próximo de período eleitoral, muita coisa pode ser utilizada também aí para críticas ao atual presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à reeleição em 2022. Falando em eleições 2022, de acordo com alguns apoiadores, a chapa presidencial com Lula candidato à presidência e vice dele, aí, o Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, está aí praticamente confirmada, praticamente 100% fechada, aguardando apenas a formalização. E de acordo aí com o Partido dos Trabalhadores e o próprio ex-presidente Lula, diz que deve acontecer aí essa definição do vice-candidato no mês de março, entre março e abril. Então, em breve devemos ter essa formalização. Óbvio, vale a pena continuar acompanhando, visto que tem os pontos positivos e negativos dessa aproximação dos dois lados, né, do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin. E essa semana o presidente Jair Bolsonaro viaja à Rússia, né? Já estava agendada essa visita dele à Rússia há algumas semanas, mas o momento é tenso e vale a pena ficar de olho em alguns desdobramentos em relação à tensão lá com a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia, inclusive aí já na semana passada a Casa Branca pedindo para que os norte-americanos deixem a Ucrânia. E no fim de semana, inclusive, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos reforçando por telefone um contato aí com o Putin, presidente russo, falando aí das consequências dessa possível invasão, mas ainda não há um desdobramento definitivo. As tensões só aumentam. Cada vez mais aí países aliados colocam militares próximos aí da divisa com a Rússia na Ucrânia, e a Rússia também colocando novos militares ali na região, isso tudo indicando que pode realmente haver um conflito, e isso afeta bastante aí, não só a questão política, mas a economia e mercado financeiro global. Olhando um pouquinho então para a economia, para darmos andamento aí ao nosso Morning Call, em meio a toda a preocupação com a inflação lá nos Estados Unidos e na Europa. Semana passada tivemos a divulgação do CPI lá nos Estados Unidos. Na Europa também tivemos algumas divulgações de índices de preço, né, olhando especificamente aí para a inflação. Isso também preocupando bastante aí o Banco Central Europeu e o Federal Reserve. E os investidores que já se preocupam com esses aspectos também ficam de olho aí nas falas do Campos Neto, presidente do Banco Central brasileiro, que disse aí que o pico de inflação aqui no Brasil deve acontecer entre abril e maio. Já tivemos uma redução grande na inflação de janeiro, agora aguardando esses desdobramentos e principalmente de olho nessa fala de Campos Neto, falando sobre esse pico da inflação que aconteceria em abril e maio, e obviamente isso já abre um pouco aí do horizonte em relação às definições aí do Banco Central brasileiro e do Copom, Comitê de Política Monetária, em relação à taxa básica de juros, que vem sido aumentada constantemente, né, 8 aumentos seguidos, após aí um período aí de baixas em sequência também, para justamente conter essa inflação. E se estamos próximos aí desse pico, também aí pode indicar a proximidade aí do fim do aumento nas taxas básicas de juros aqui no país. Óbvio, né, a gente ainda está falando em especulação, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E olhando um pouquinho ainda para essa realidade, os investidores com essa realidade de inflação mais alta nos Estados Unidos, né, vimos os índices aos T-Notes, que são os títulos de 10 anos nos Estados Unidos na semana passada, ultrapassando os 2%, mas ainda diante de uma inflação que ela chegou aí a mais de 7% ao ano, os investidores acabam perdendo dinheiro, deixando o dinheiro parado, atrelado somente aí a esse tipo de indicadores. Com isso, então, diversos investidores buscam outras formas aí de diversificar e trazer mais rentabilidade aí para os seus recursos. Muitos especialistas têm colocado então a possibilidade de investimentos aí atrelados ao euro, e em um momento aí também tem sofrido com inflação, mas teria sofrido menos ultimamente do que a moeda norte-americana. Ouro, né, que é muito utilizado como reserva de valor, e vimos inclusive nas últimas semanas um aumento considerável na projeção ali quando falamos em negociação de ouro futuro, e também papéis asiáticos que estariam aí nesse momento baratos novamente, né, por conta de desvalorização nas últimas semanas,
uma boa possibilidade também de evolução nesse sentido. Com isso, então, se protegendo da inflação norte-americana, esse é um olhar aí para investidores a nível global e, óbvio, vale a pena aí para nós brasileiros também estarmos de olho, seja aquele especialista de investimento ou quem gosta de investimentos também, de olho nas possibilidades de diversificação para buscar uma maior rentabilidade e menor risco, menor volatilidade aí para os investimentos de forma geral. E falando em juros aqui no Brasil, os juros mais altos, como nós já iniciamos anteriormente a alta de juros para conter a inflação. O país foi um dos primeiros países do mundo a iniciar esse processo e inclusive acelerou bastante no ano de 2021. Temos também alguns ativos, né, que são considerados baratos por investidores internacionais e especialistas após fortes quedas no segundo semestre de 2021. E com isso temos aí tido desde o início do ano um bom momento para os ativos brasileiros, atraindo muito recurso internacional, mas os especialistas analisam aí com cautela a possibilidade de fuga desses recursos, né, fuga desse investimento estrangeiro com maior volatilidade aqui no país, seja por risco político ou risco fiscal, e vemos aí diversos desses pontos aí corroborando bastante aí com essas discussões em relação a impostos, arrecadação, tudo isso podendo afetar o mercado brasileiro, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E no final da semana passada, juro futuro e o petróleo em forte queda, em forte alta, desculpa, por conta justamente aí do maior risco de invasão ali da Rússia na Ucrânia, e isso tem mexido bastante com o mercado brasileiro. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos no dia de hoje e uma grande possibilidade de novas altas, tanto nessa negociação de juro futuro quanto na negociação de petróleo, isso afetando diretamente o consumidor final aqui no país. E olhando um pouquinho para cenário corporativo, apesar de ter crescido no ano de 2021 21% o turismo em relação a 2020, a queda foi muito grande durante todo o período de pandemia e o setor de turismo aí acumula quase 500 bilhões de reais em perdas somente aí no período de pandemia. Então, olhando obviamente para uma possibilidade de recuperação em 2022, assim que reduzirem novamente os casos e reduzir também essas tensões que têm prejudicado bastante diversos setores, mas obviamente esse é um setor aí que sofreu bastante e de acordo com as coisas que podem acontecer em 2022 pode ter uma forte retomada ou continuar patinando, então vale a pena ficar de olho nas empresas do setor e sempre reforçando, não é uma recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que podem impactar e mexer diretamente com o mercado ou com esses setores. Diante da crise energética global e inclusive uma crise nos combustíveis, né, com a OPEP cada vez mais preocupada com a questão de oferta e demanda, ela consegue acompanhar a demanda nesse momento de retomada econômica, inclusive aí com as tensões, como nós já falamos, e ao aumento aí do preço do petróleo de forma geral, investidores aí têm olhado com uma certa atenção e com carinho aí para as montadoras chinesas de veículos elétricos, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro tem aumentado o preço do petróleo, combustível fóssil aí utilizado para a maioria dos veículos. Inclusive aí na Europa já vimos no ano passado uma venda bem maior de veículos movidos a eletricidade em relação à produção de veículos movidos a diesel. E aí agora o mercado olhando um pouquinho aí para as ações de montadoras chinesas como uma das possibilidades de ganho nesse momento de incerteza, reforçando isso não é uma recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que estão disponíveis e que obviamente podem mexer com o setor de forma geral. E aqui no Brasil, diversas varejistas e grandes marketplaces estão atuando aí com uma ofensiva contra marketplaces estrangeiros, principalmente os chineses, né? Shopee, fugiu agora o nome dos outros marketplaces, mas que ganharam muita força aí nos últimos anos e agora estão atrapalhando muito a negociação de marketplaces brasileiros e de grandes varejistas, grandes redes que preparam uma ofensiva. Falávamos bastante aí sobre as grandes redes e o varejo de forma geral
dedicando bastante à questão do digital e também à logística para ser mais competitivo, e agora então essa ofensiva que pode em algum momento beneficiar o consumidor final com promoções vindas desses grandes varejistas, desses grandes players brasileiros. E em meio a lucros recordes no setor de aço, que já vimos no ano passado, e uma boa possibilidade de ganhos também no ano de 2022, alguns especialistas já enxergam fraquezas no setor, inclusive no setor de mineração, olhando principalmente aí para a evolução em relação à tecnologia, que será necessário aí romper alguns paradigmas para essa evolução nos próximos anos, então também vale a pena ficar de olho nesse setor e nessas mudanças. E continuando aí a temporada de balanços do quarto trimestre de 2021, hoje nós temos divulgação de resultados aí da ENGIE, Banco do Brasil, Itaúsa, São Martinho e Banrisul, isso tudo também podendo mexer com o mercado de forma geral. Agora já são 6h26 da manhã, tivemos um atraso ali, como falado anteriormente, por conta de uma atualização aqui no nosso sistema, mas olhando um pouquinho então já para abertura e fechamento de mercado, nesse momento nós temos as bolsas asiáticas fechadas, e na Ásia, a Ásia sofreu bastante na semana passada aí, em relação às tensões já de Rússia e Ucrânia e também o receio de inflação. Continua essa mesma realidade, com a bolsa chinesa fechando com queda de 0,77% a 13.123 pontos. Bolsa japonesa, bolsa Nikkei, também foi num cenário semelhante, mas sofrendo um pouco mais, lembrando que a bolsa Nikkei ficou fechada na sexta-feira, acabou não pegando aquela queda do restante das bolsas na sexta-feira, então ela teve o resultado potencializado no dia de hoje, com resultados aí de sexta e também de hoje, e a bolsa Nikkei às 3 horas da manhã fechou com forte queda de 2,23% a 27.079 pontos. Olhando já para os demais mercados, nesse momento uma perspectiva aí de forte queda nas bolsas globais, principalmente aí com receio em relação à tensão ali, né, a possível invasão da Rússia na Ucrânia. Esse é o grande ponto aí para esse início da semana, que acaba mexendo obviamente com juros futuros, mexendo aí com commodities, com o preço do barril de petróleo. Isso tudo acaba afetando o resultado aí das ações e das bolsas ao redor do mundo. Nesse momento, 6h27 da manhã, o DAX na Alemanha cai 3%, o CAC na França cai 2,90% e no Reino Unido a bolsa está caindo 1,75%. O pré-market dos Estados Unidos também em queda, um pouco menor a queda nesse momento, mas nós temos aí Dow Jones caindo 0,65%, S&P 500 caindo 0,80%, e temos Nasdaq caindo 0,95% às 6h28 da manhã. A tendência do índice Ibovespa também é seguir as bolsas internacionais, com ativos caindo, pressionados aí por questões aí de inflação nos Estados Unidos da semana passada, mas também aí por toda essa alta de juros futuro, o que pode trazer um pouco menos de prejuízo para a bolsa brasileira é o aumento aí no preço do barril de petróleo, que pode favorecer Petrobras e outras empresas que, de acordo com o peso que elas têm dentro do índice Ibovespa, com as commodities subindo, elas podem aí auxiliar nesse momento, trazendo talvez um descolamento ou ainda reduzir um pouco as perdas em relação aí ao mercado internacional, mas o mercado é dinâmico e soberano, então tudo que acontece durante o dia de hoje pode impactar ainda mais ou pode ainda mudar totalmente esse cenário até o fechamento dos mercados no final do dia. E por isso que amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para olhar um pouquinho para esse fechamento e aquilo que vale a pena a gente ficar de olho no mercado durante o restante dessa semana. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até amanhã. Uma ótima semana. Tchau, tchau.